Oi pessoal, aqui é a Dani do nosso time de implementação dentro do Pipefy e nesse vídeo eu vou falar um pouquinho melhor sobre formulário inicial e formulário público. O que é o formulário inicial dentro do Pipefy? É um formulário com todas as informações que a gente precisa para dar início de fato ao nosso processo, aquelas informações que precisam ser preenchidas, senão a gente não tem como começar, a executar as atividades do nosso processo. E isso permite com que outras pessoas ou nós mesmos a gente consiga criar cards dentro dos nossos pipes. No caso, demandas dentro dos nossos processos. Então, aqui eu peguei um exemplo de um processo já estruturado dentro do Pipefy. No caso, é um processo de solicitação de reembolso de despesas. Então, aqui já estava aberto o formulário inicial, mas esse formulário já está estruturado, então é mais para mostrar como exemplo. Então, para a gente abrir o nosso formulário inicial, a gente vai clicar aqui nesse botão de mais. Ele vai abrir o nosso formulário inicial para esse processo. Então, assim que eu preencher todas essas informações, que estão sendo solicitadas, e eu clicar nesse botão, ele vai criar um novo card aqui no meu processo. Então, ele vai criar uma nova demanda, uma nova solicitação de reembolso. Então, vamos aqui preencher rapidinho o registro do funcionário, o nome do funcionário. Então, aqui ele tem uma conexão com a nossa database de funcionários, Então, nesse caso, vamos supor que eu sou a Débora. Eu tive uma despesa com transporte. A descrição dessa despesa, vamos dizer que foi um táxi até o cliente X. O valor da despesa, esse táxi custou R$30. Aqui eu posso anexar a nota fiscal, eu posso colocar outros detalhes, aqui eu posso colocar uma data, então nesse caso é o prazo de pagamento e de qual departamento eu faço parte, No caso, Customer Success. E eu vou criar essa nova demanda. A gente vai ver que assim que criar o card aqui, poderá começar o nosso processo. Sendo dona do processo, quando eu voltar aqui no meu formulário inicial e passar o mouse por cima dos campos, porque eu sou administradora dentro desse pipe, ele me dá a opção de editar os campos. Então, eu posso entrar aqui e posso editar os campos. Então, por exemplo, o valor da despesa, se eu vim aqui e editar esse campo, eu posso mudar e colocar uma descrição, por exemplo, nesse campo. Favor incluir o valor da despesa, por exemplo. E vai aparecer aqui no cantinho, embaixo do título. Eu posso fazer com que esse campo seja um campo obrigatório e vai aparecer dessa forma com o asterisco na frente. Então, eu vou até salvar, a gente vai ver aqui que editou. E eu também consigo customizar e criar novos campos. Então, vamos dizer que eu percebi que está faltando alguma informação e eu preciso que as pessoas comecem a me passar aquela informação para eu poder dar continuidade ao meu processo. Então, aqui eu criei um processo do zero, como já foi mostrado pela Carol no vídeo anterior. E agora a gente precisa estruturar o nosso formulário inicial para a gente conseguir com que nosso processo tenha início de alguma forma, que alguém consiga criar demandas aqui e solicitar com que algum produto seja comprado. Então, o exemplo que eu vou utilizar é um processo de compras. Então, vamos supor que as pessoas podem preencher esse formulário inicial solicitando para o meu time executar a compra de algum material, algum serviço, alguma coisa assim. Então, a gente vai clicar aqui no nosso formulário inicial, no botãozinho de mais, e dessa forma que vai aparecer, porque ainda nada foi customizado, nada foi feito. Então, aqui a gente vai criar o nosso formulário inicial. Então, eu vou clicar aqui para customizar esse formulário. Então, vamos pensar quais são as informações que a gente precisa ter sem falta para que a gente saiba o que está sendo solicitado, para que a gente consiga analisar se faz sentido ou não, se a gente pode executar essa compra. Então, vamos supor que antes de tudo a gente precisa do nome do nosso funcionário. Então, aqui, nome do funcionário. Eu escolhi aqui um campo de texto curto. A gente tem um outro vídeo só para tipos de campo também. Então, aqui a gente pode clicar ali para customizar novamente. Qual que é a outra informação que a gente precisa, Então, vamos supor o que você quer que seja comprado.
Nesse caso, eu sugiro usar esse campo aqui, que é um Select, que a pessoa vai ter algumas opções para ela selecionar, não é simplesmente um campo aberto para ela digitar qualquer coisa. Então, por exemplo, o que precisa ser comprado? Aqui a gente pode colocar material de escritório. A gente consegue colocar material de TI. E outras coisas. Então, eu vou colocar números aqui. E a gente pode fazer até com que isso seja obrigatório e tudo mais, conforme eu comentei. E eu vou salvar. Qual é a vantagem de ter esse campo aqui, Select, que a pessoa pode escolher campos fechados do que simplesmente digitar qualquer coisa, né? Então, ela podia entrar aqui e colocar material de escritório. A vantagem é que lá na frente, depois, para a gente extrair relatórios, fica bem mais fácil se a gente tiver esses campos pré-setados. Porque senão vamos supor que alguma pessoa escreve escritório, ou só material, ou vem e escreve, por exemplo, caneta. Fica bem difícil lá na frente da gente tirar métricas e tudo mais. Então, é bem importante que agora, desde o começo, a gente pense o que a gente quer medir lá na frente para conseguir estruturar um processo bem bacana desde o início. Então, aqui eu coloquei material de escritório, TI, 2, 3, outras coisas. E vamos supor que eu tivesse uma opção ali, outros. Então, eu vou voltar, vou editar. Eu vou colocar aqui, outros. E eu vou salvar esse campo. Vamos supor que, em caso de outros, eu quero que tenha um texto longo. E aqui a gente coloque, explique um pouco melhor. E aqui, dessa forma, eu vou criando todos os campos que eu preciso que tenha no meu processo. Então, da mesma forma, eu posso colocar um campo número, perguntando a quantidade. Eu posso colocar um outro campo texto, pedindo o motivo. Eu posso colocar um outro campo select, novamente, pedindo para a pessoa colocar qual é a área que ela trabalha. Então, por exemplo, vendas, compras, RH e outras áreas dentro da empresa. Então, vamos supor que aqui a gente já tem um mínimo de um formulário que a gente consegue dar início ao nosso processo. Então, vamos supor, qual é o nome do funcionário? Aqui eu vou colocar Daniela. Vamos supor o que eu preciso que seja comprado. Então, material de TI. Eu vou colocar aqui, eu preciso que seja um computador. Eu poderia ainda aqui colocar o link do computador, a quantidade, um só, o motivo, computador estragado. A área que eu faço parte, então vamos supor que é vendas, e eu posso criar um novo card. Então, eu estou abrindo uma nova demanda aqui no nosso Pipe. Porém, vamos supor que as pessoas que estão abrindo essa demanda não têm acesso ao Pipefy. Você nem quer que elas tenham acesso. Pode ser clientes, alguma coisa assim. Vamos supor outros tipos de processo. Então, tem uma forma da gente fazer com que esse formulário inicial aqui dentro do Pipefy, ele se torne num link público, num formulário público, onde você vai mandar um link para as pessoas, elas conseguem preencher e vai cair o card aqui para nós. Então, se eu vier aqui em cima nesse botão de compartilhe e eu habilitar essa opção, aqui vai aparecer um link público. Eu posso copiar, colar aqui em cima no meu browser e ele vai abrir o meu formulário inicial. Então, o nosso formulário inicial nada mais é, o nosso formulário público nada mais é do que um espelho do formulário inicial lá de dentro do Pipefy. Só que num link público que outras pessoas fora do Pipefy conseguem acessar. Mas vamos supor que a gente quer ainda customizar isso aqui, colocar a logo da empresa, colocar um fundo bacana e tudo mais para deixar bem legal, né? Então, a gente volta aqui para o Pipefy. Novamente, eu vou fechar, abrir mais uma vez só para vocês verem. A gente vem aqui em compartilhe. Aqui é onde a gente habilitou e é onde a gente tem o link. Aqui embaixo, a gente tem essa opção para clicar aqui para customizar esse formulário público. Vai abrir essa janela automaticamente. Então, aqui do lado esquerdo, a gente consegue customizar o nosso formulário público. Então, aqui, por exemplo, eu consigo escolher a minha logo. Então, eu posso entrar aqui, escolher a logo do Pipefy. Eu vou ajustar no tamanho que eu quero.
e vou salvar. Aqui onde está Form, eu consigo mudar o título. Então, por exemplo, solicitação de compra. Aqui ainda eu consigo colocar uma descrição para o meu formulário. Aqui eu consigo mudar o que está escrito no meu botão. Então, enviar solicitação, por exemplo. Eu consigo mudar a cor do meu botão. Então, vamos dizer que eu quero que a cor do meu botão seja laranja, roxo, um outro tom de azul. Aqui é até o que vai aparecer de mensagem depois. Obrigada por enviar esse formulário, alguma coisa desse tipo. E eu consigo mudar o fundo. O fundo a gente consegue mudar pesquisando por palavras-chave em inglês. Então, por exemplo, eu vou pesquisar por business. Aqui vai aparecer diversas imagens. Eu vou escolher essa daqui e vou salvar. Ele mudou o fundo do meu formulário. Eu vou salvar. Agora, quando eu pegar esse link novamente, eu colei ali em cima no nosso browser, né? Aquele link. E ele abriu aqui o nosso formulário público. Então, agora ele já está customizado, com a nossa logo, um fundo bacana. E aqui é um espelho do nosso formulário inicial. Então, eu consigo preencher novamente. Então, aqui eu vou preencher como se eu fosse a Carol, o que precisa ser comprado. Vai ser o material de escritório. Aqui eu vou colocar teste no texto, 4 unidades. O motivo... acabou as canetas, a área que a gente faz parte, então vamos dizer vendas, e eu vou enviar esse formulário, né? Quando eu voltar aqui para o nosso processo, a gente vai ver que o nosso card já foi criado, né? Outra opção que a gente tem bastante cliente que usa como caso de uso é que aqui nesse botão de compartilhar, a gente também tem o código para embedar dentro do site de vocês. Então, vamos supor que vocês têm um processo de abertura de chamado, ou a gente tem ali um processo de recrutamento e seleção, e você quer fazer um formulário público para os seus candidatos se inscreverem para uma vaga específica na sua empresa. Você consegue embedar o link desse formulário público já com a sua logo, com todas as perguntas que você precisa do seu candidato, e vai cair um card para você aqui no seu Pipe. Então, aqui eu peguei um exemplo, né, de um processo de contratação de funcionários, novos funcionários, né? E aqui está o nosso formulário inicial do nosso processo. Se a gente vier aqui em compartilhe, copiar esse link e colar aqui em cima na nossa URL, a gente vai ver que vai abrir um formulário público. Da mesma forma, aqui nesse formulário público, a gente poderia embedar dentro do nosso site. Os nossos candidatos vão preencher para participar da vaga, e vai cair um card para a gente lá na primeira fase do nosso processo. Então, cada card vai ser um novo candidato para nossas vagas.